Olá, bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é autismo. Vamos falar desse tema super importante, que estamos entrando no mês de abril. O mês de abril é o mês que marca o autismo, marca e registra por meio de uma caminhada incrível que vai acontecer aqui em Guarulhos. E para falar desse tema, nós temos aqui uma pessoa muito especial, que é a Alexandra Oliveira Onick. Alexandra, que é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, qualificada em análise do comportamento ABA, fundadora e presidente do CIAAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. Também é diretora do terceiro setor da ACE e é mãe de um autista de 15 anos. Alexandra, muito obrigada por aceitar o convite do TV Infância para nos brindar aqui com todo o seu conhecimento, sua experiência para falar desse tema importantíssimo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, te rever novamente. E a gente vai hoje falar de um tema bem bacana, já que a gente vai entrar no mês de abril, que a gente considera o mês do autismo, Sim. né? E a gente tentar compartilhar um pouquinho de conhecimento, de informação para a população. Ótimo, excelente. E é muito conhecimento, né? Alexandra, que já tem aí uma história aqui em Guarulhos, uma história de sucesso, mas também de muita luta por meio do CIAAG, que ela vem desenvolvendo um trabalho incrível, diferencial, e que é um registro, é uma marca aqui em Guarulhos. Quando a gente pensa em autismo, eu pelo menos sempre lembro do trabalho da Alexandra, que é um trabalho importantíssimo. E Ale, fala pra gente um pouquinho o que é o autismo, depois o que é o CIAAG, conta um pouco para nós aí. O autismo ele é um transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade da pessoa de comunicação, de socialização e de interação, né? Então é aquela criança que tem movimentos estereotipados, tem dificuldade de se relacionar com o outro. Uma das características muito comuns é o isolamento, prefere sempre estar brincando sozinho, tem movimentos estereotipados, dificuldade de comunicação. Então alguns falam, são verbais, outros não são verbais, mas mesmo aqueles que são verbais têm dificuldade de comunicação, de se comunicar, de se expressar. Sim. Alexandra, e por ser assim, as características serem bem aparentemente nítidas, né? Mas existe uma possibilidade dos pais observarem para que possa ser dadas intervenções precocemente. Que tipo de sinais que os pais podem observar ainda na criança muito pequena que podem levantar uma suspeita para que os pais possam buscar o apoio de um profissional para fazer uma avaliação, por exemplo? O autismo, os sinais, né, eles se manifestam tipicamente antes dos 3 anos de idade. Então é aquela criança, uma das características muito comuns, que até muitos pais vão buscar o diagnóstico, eu fui uma que fui buscar o diagnóstico por essa característica, é aquela criança que age como se fosse surda, ela tem pouco ou nenhum contato visual, ela tem dificuldade de socializar, de fazer amizade com outras crianças, prefere sempre brincar sozinha, tem os movimentos estereotipados que eu falei, andar na ponta dos pés é uma característica bem comum, empilhar brinquedos, fileirar brinquedos, selecionar por cores, ter uma rotina rígida. Então quando existe aquela quebra de rotina, a criança ela acaba se estressando, chorando. Então isso já é algum dos sintomas, algum dos sinais do autismo. Então se o pai ou a mãe perceber, já pode procurar a ajuda de um neurologista infantil ou de um psiquiatra infantil para fechar o diagnóstico. Porque a gente sabe que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor o prognóstico dessa criança. Excelente. Aliás, em todas as outras áreas que envolvem alguma situação diferenciada, o diagnóstico precoce ele é fundamental para que a intervenção possa, de fato, atuar de uma forma muito mais eficaz o quanto antes. Ele faz uma diferença enorme, né, Alexandra? Os Com pais certeza. que buscam ajuda logo no início e os que vão ainda resistindo, porque eu fico imaginando que também não é fácil para os pais, né? Como que é, Lê, você que é mãe de uma criança que já tem 15 anos, né, uma adolescente? Já adolescente. Adolescente já. Uma fase bem difícil. Uma fase bem difícil. E como que é, enquanto mãe, para você
como foi para você descobrir, para você depois acompanhar e agora na fase de adolescência? Na verdade, eu não conheci o autismo, né? Então, assim, eu sempre percebi que meu filho tinha algo diferente, só que eu não sabia dizer o que. Então, o atraso na fala foi uma característica que eu sempre questionei com a pediatra, porque que ele não balbuciava nada, e ela sempre questionava que era normal, que cada criança tem seu tempo, mas tinha alguns comportamentos dele que me intrigava e eu não sabia dizer o que. Então, se hoje eu tivesse os conhecimentos que eu tenho, eu já saberia de bebê que ele era autista. Por exemplo, que comportamento dele que te intrigava, Alexandra, como mãe? Era o atraso na fala. Sim. A questão da repetição, ele queria sempre tudo do mesmo jeito, da mesma forma, até a mamadeira tinha que ser igual, o mesmo modelo, a mesma cor. Ele não se interessava por brinquedos que crianças na idade dele se interessariam, ele não se interessava, ele preferia sempre ficar olhando o ventilador, coisa giratória, era muito quietinho, então ele só queria assistir televisão, nada mais interessava ele, a não ser aqueles desenhos específicos, também não era qualquer desenho. Bem seletivo, né? Bem seletivo. Então isso começou a chamar minha atenção, né? Eu sou irmã mais velha de 3 irmãos, então eu tinha contato com crianças, então eu achava que tinha alguma coisa errada, mas a pediatra achava que era normal. Aí com 1 ano e 10 meses eu coloquei ele numa escolinha e a escola percebeu essa questão da dificuldade dele de socializar. Então aí me chamou, achou que ele era surdo, porque ele agia como se fosse surdo. E aí foi quando a gente foi buscar todo o diagnóstico, aí com 1 ano e 10 meses a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele, que ele é um autista clássico, né? Porque existem vários níveis de autismo, tipos, mas né? no caso do meu menino é um autista clássico. E aí a gente começou toda a intervenção, toda a luta. Então eu falo que existe 3 Lucas, né? Tem o Lucas de 0 a 4, tem o de 4 a 12 e tem o de 12 até hoje. Então assim, cada fase é um desafio, é uma superação e a gente acaba superando todas com muita luta, mesmo. mas a gente consegue. É isso mesmo, do luto à luta, né, Alexandra? Como primeiro você fica muito preocupado, muitas vezes até sem saber por onde começar, mas aí vai à luta e consegue aí parceiros, consegue pessoas que colaboram, né? É verdade. Então, assim, o SIAG mesmo, ele foi fundado justamente por essa dificuldade que eu tive com o Lucas, de incluí-lo na sociedade aqui em Guarulhos, e por não ter nenhuma instituição na cidade que me acolhesse, que acolhesse ele, veio a ideia de fundar a associação em 2010, né? Esse ano a gente completa 9 anos de fundação, e hoje a gente atende 100 crianças autistas com idade de 2 a 17 anos, e a gente está conseguindo, o que eu não consegui com meu filho naquela época, hoje a gente está conseguindo proporcionar para várias famílias essa oportunidade. E isso já é uma grande missão cumprida. Era tudo que você queria para você proporcionou para essas mais de 100 pessoas aí que vocês atendem. Eu tinha isso em mente, assim, que eu queria que as mães não derramassem as lágrimas que eu derramei. Então, assim, eu não tive essa oportunidade na época, não tive nenhum centro de apoio, nada que me apoiasse, a não ser o Google, né, que eu sempre ficava pesquisando, fui a estudar, entrei na faculdade depois que meu filho foi diagnosticado. Então, assim, eu acho que cada um tem a sua missão, né? Talvez a minha missão era essa e eu não estava enxergando. E, na verdade, eu fundei a associação não foi pelo amor, foi pela dor, pelas dificuldades que eu tive mesmo com o Lucas. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma missão quase cumprida e eu sou muito feliz por poder ajudar tantas pessoas que precisam como eu precisei. Claro, nossa, imagina. Eu estou ouvindo aqui o relato da Alexandra e estou pensando aqui, a Alexandra disse, a médica não identificou, a pediatra não identificou. E a gente está falando de uma profissional da saúde que trabalha com muitas crianças, todos os dias atende muitas crianças e sabe o que é um sintoma típico e o que são os sintomas atípicos, digamos assim. Então, se para uma pediatra é difícil, para os pais, então, hein, Alexandra? Muito mais. Muito mais, não é? Então, os pais terem essa possibilidade aí de buscar caminhos e até mesmo buscar profissionais, eles precisam de um apoio realmente bem maior, bem grande. Você tem feito isso de uma forma brilhante aqui em Guarulhos. Tenho muito orgulho, inclusive, de conhecer o seu trabalho. Agora, Alexandra, me fala um pouquinho como que foi a tua dificuldade, ou como que foi o processo, o que você enfrentou
com o Lucas na escola, para incluí-lo na escola? Então, foi um processo bem doloroso, Sim. né? Como eu falei, o SEAG foi fundado por uma situação de dor, foi exatamente maus tratos que ele sofreu numa escola particular aqui de Guarulhos, aliás, uma, não duas, né? E isso me impulsionou a fazer algo. Sim. Na verdade, eu não tinha intenção de montar uma associação, na verdade, eu queria montar uma escola para autista. Eu não tinha noção de legislação, não tinha formação. E depois que eu fui pesquisar, eu vi que não havia mais essa possibilidade, teria que ser uma escola regular com educação inclusiva. E aí eu acabei fundando a associação, que a gente faz o trabalho no contraturno escolar. Então a criança estuda um período numa escola e no outro período fica conosco fazendo atividades, né? E assim, foi um processo bem doloroso na escola particular, as duas que ele passou. E aí ele acabou estudando numa escola pública depois desse episódio. Sim. Então ele estudou até o 5º ano numa escola da rede municipal. Foi muito bem acolhido. Eu acredito que as crianças e as pessoas que conviveram com ele serão pessoas melhores, né? Porque eu acho que eles têm muito mais a ensinar. E hoje ele está numa escola especializada, por uma questão até porque não há uma escola pública hoje que atenda às necessidades dele, porque ele tem um transtorno do processo sensorial muito forte. Eu sei que uma escola do estado, por exemplo, ele não suportaria tanto estímulo, e eu acabei optando em colocar ele numa escola especializada. Hoje ele está bem, está alfabetizado, porém a gente sabe que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. É isso mesmo. Mas assim, essa foi a minha opção hoje, né? Que eu não tinha outra. Mas assim, ele está super bem, mas eu ainda acredito muito na inclusão. Eu luto pela inclusão, eu acredito que os autistas têm condições sim de estar dentro de uma escola regular. O problema é que as escolas regulares é que não estão preparadas para recebê-los. É isso então, mesmo. se eles são capazes de aprender numa escola especializada, eles também são capazes de aprender numa escola regular. Exatamente, é isso mesmo. E aí o papel do professor também é fundamental, né? Além dessa escola acolher a criança, o papel do professor é fundamental. Agora, essa questão, Alexandra, a gente percebe que começa inclusive na própria formação do curso de pedagogia. A ausência de um preparo, a ausência de toda uma formação que contribua para que esse professor possa compreender esse processo, né, do autista e de outras questões também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, de volta aqui o TV Infância com a Alexandra Onick,
falando desse tema muito legal, muito importante, que é o autismo. Lembrando que abril, estamos entrando agora em abril é o mês para lembrar o autista, para lembrar e para fazer várias ações que possam mostrar a importância de se conhecer mais sobre o assunto, para que a gente consiga tornar esse mundo melhor para o autista, né? Para que as pessoas consigam compreendê-lo e consigam incluí-lo na sociedade, na escola, em todos os lugares onde ele estiver. E dando continuidade a esse tema, Alexandra, me fala um pouco sobre a Lei 12.764, que fala dos direitos da pessoa autista. O que essa lei diz que protege os direitos das pessoas autistas? Então, essa lei ela foi sancionada em 2012 e regulamentada em 2014, e que ela dá garantias de direitos da pessoa com autismo, que até então eles não tinham garantia nenhuma antes dessa lei. Eles não eram considerados nada, eles não tinham benefício nenhum. Sim. E essa lei ela veio justamente para garantir os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência tem. Até que isso faz confundir muitas pessoas, porque as pessoas acham que os autistas são deficientes, né, intelectuais por causa da lei. Na verdade, não. O autista ele só é deficiente intelectual se ele tiver a deficiência intelectual como comorbidade. Pode ter ou não, Agora, a lei ela dá a garantia, os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência tem, o autista vai ter também. Então, na verdade, o que a lei fez? Antes da lei, só para o pessoal de casa entender, antes da lei, os autistas não estavam incluídos nas leis que dizem respeito às pessoas com deficiência. Foi necessário uma lei específica para incluir os autistas dentro do quadro das pessoas com deficiência, para que eles pudessem ter os direitos também que a lei garante para as pessoas com deficiência, é isso? Exatamente, porque eles não tinham direito a benefícios do governo, eles não tinham direito a fila preferencial, a selo de vaga preferencial para estacionamento, eles não tinham direito ao benefício de dedução de imposto para a compra de automóvel. Então, assim, tudo que a pessoa com deficiência tem direito garantido, os autistas passaram a ter. E nessa lei, ela frisa muito a questão da educação. Antigamente as mães não conseguiam matricular os seus filhos, a escola falava que não era capacitada para atendê-los, e com a lei vem essa garantia que se a escola negar a vaga, ela é atuada, não pode negar, não pode negar a vaga por a criança ser autista, né? E a partir do momento que muitas famílias não sabem disso, então a partir do momento em que a escola ela matricula essa criança, ela passa a ter a responsabilidade total. Então, assim, se a criança precisar de um professor auxiliar, se precisar de material adaptado, tudo isso é de responsabilidade da escola e não da família. Que acontece muito as famílias serem obrigadas a pagar, a custear uma taxa extra por isso, é contra a lei. Na verdade, a lei ela garante que a criança e a família não vai pagar nada mais por isso, por estar sendo matriculada e por ser autista. Então, se a família por algum motivo ser cobrada essa taxa, a família pode recorrer, porque é contra a lei. É isso mesmo, tem escolas que cobram dos pais uma taxa, e como a Alexandra está falando aqui, a partir do momento que a escola aceitou a matrícula, ela é responsável, como é responsável por um aluno qualquer, né? Exatamente. E cada aluno tem suas necessidades e tem que fazer material adaptado, e às vezes nem por causa do autismo, mas por causa de uma dificuldade diferenciada, porque o nosso papel é atender o aluno, né, o papel da escola é atender o aluno dentro da sua individualidade, não importa qual quadro que ele apresente, esse é o papel da escola, né? E outro ponto também na lei bem interessante é a questão do auxiliar. Sim. Muitas famílias não sabem desse benefício, e a criança que realmente, a lei diz lá que a criança que tem uma necessidade comprovada de ter um profissional capacitado para acompanhá-lo em sala de aula, além do professor, a lei também garante. Só que, infelizmente, na prática, hoje, as famílias só conseguem isso através de liminar judicial. Né? As escolas públicas, elas até disponibilizam alguns auxiliares, porém são estagiários de pedagogia. Isso mesmo. Mas, no caso, a lei ela garante um profissional capacitado, um profissional especializado. Então, aí a família acaba sempre entrando com uma ação, com uma liminar judicial e consegue. Até mesmo para a rede pública está conseguindo. Ah, é muito bom. Porque o ideal é que tenha sempre 2 pessoas na sala que sejam responsáveis, inclusive, para dar esse apoio. Que são acompanhantes terapêuticos que a gente fala, né? Que são profissionais que vão ficar
diretamente com aquela criança, direcionando as atividades. A mesma atividade que é passada para a sala de aula é passada para esse aluno com autismo, porém de uma forma diferenciada. Ela é direcionada à atividade. Então, porque às vezes a professora não consegue sozinha direcionar uma atividade específica para um autista e ao mesmo tempo para a sala. Então precisa desse profissional em alguns casos. Tem crianças, tem autistas que nem precisam. Eles conseguem até acompanhar. Mas em alguns casos a gente vê que não há essa possibilidade. Sem esse acompanhante, sem esse profissional, a criança não evolui, ela acaba sempre querendo ficar fora da sala de aula porque ela não consegue entender o contexto que está acontecendo. Então, em alguns casos, esse profissional ele é primordial. Sem esse profissional, a criança não consegue ser inclusa na escola. Sim. Alexandra, esse profissional, quem que paga por ele? É a escola ou é o governo? Então, no caso da escola pública, é o governo que paga, ele que contrata, porque como eu falei, é uma responsabilidade da escola. Então, a contratação desse profissional é da escola. O que acontece muito, por exemplo, na rede particular, é a escola querer cobrar da família esse profissional, que é contra a lei. E às vezes, muitas vezes, a família, por medo de represália, acaba cedendo, mas é contra a lei. E na rede pública, o governo que é responsável em fazer a contratação. Só que o que a gente vê na rede pública é que são muitos estagiários, né? Que já tem um programa de estagiários para isso. Mesmo, Porém, mas se a família entra com uma liminar judicial, ela consegue um profissional específico mesmo na rede pública. Eu já vi vários casos de famílias que conseguiram dentro da rede estadual e dentro da rede municipal também. Sim. Estou comentando porque tem mães que dizem que conseguem o benefício para pagar o profissional para ficar com o seu filho na escola. Não importa se é estadual, se é municipal ou se é particular. Então, não sei, de repente, algum adendo da lei que também pode garantir isso. Esse benefício, na verdade, hoje o Estado, que assim, existe uma ação civil pública de 2003, em que o governo custeava as despesas do autista. Hoje o governo não faz mais esse custeio. Hoje ele faz um convênio com escolas especializadas e aí a família não paga por essa mensalidade. Então são escolas conveniadas. Então normalmente são escolas especializadas, não são escolas particulares ou escolas públicas não vai pagar mesmo, né? A ideia deles é que realmente essas crianças sejam direcionadas para escolas públicas, mas aqueles casos específicos que precisam de uma escola especializada, existe essa possibilidade através da ação civil pública. Entendi. Mas então, pagar um acompanhante terapêutico só por liminar, mas aí é a escola que custeia ou o governo, que o juiz ou a escola ou o governo. Entendi. Eu acho que o ideal é sempre buscar um caminho de parcerias, porque tanto a escola quanto os pais querem o melhor para a criança. Então, qual é o melhor caminho para que possa ser atendida da melhor forma possível, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Isso é o que toda escola quer, eu imagino, né? E que todos os pais querem também. Agora, Alexandra, também tem uma legislação aqui em Guarulhos municipal, que eu sei que você, inclusive, batalhou muito para que ela se tornasse realidade, que é a Lei Municipal de Guarulhos, a Lei 7.691, de 11 de janeiro de 2019. É uma lei super recente, está super fresquinha aí essa lei, que ela obriga a ter o símbolo do autismo nas placas preferenciais. Me explica um pouco sobre essa lei para que as pessoas possam ter acesso e também cobrar esse direito. Essa lei é de autoria da vereadora Carol Ribeiro, né, e foi sancionada agora em janeiro. E ela vem de encontro mais um benefício autista. Até é bom esclarecer, porque assim, os autistas, pela lei 12.764, eles já têm direito à fila preferencial. A questão é que como o autista ele não tem uma característica física de que ele é autista, muitas vezes a família passa por constrangimentos, são solicitadas, convidadas a sair da fila, né, são impedidas de estacionar o carro numa vaga preferencial, porque a criança não tem uma característica física, então a mãe acaba tendo que andar com o laudo médico para comprovar que a criança realmente é autista e que ela tem direito a usar aquele benefício. Né? Então é muito constrangedor. Então, essa lei, na verdade, ela veio apenas para desenhar de que o autista também faz parte desse benefício e esse símbolo veio para conscientizar de que o autismo existe e que ele também está lá com os mesmos direitos. Então, na verdade, a gente fala assim que ela veio para desenhar, né, para deixar um pouco mais claro, porque muita gente desconhece e até mesmo, às vezes, comete
Eu falo assim sempre que as pessoas cometem preconceito por falta de conhecimento. É isso mesmo, grande parte. Então, por isso que é tão importante essas ações de conscientização, Sim. justamente para a gente evitar esse tipo de situações. Exatamente. E por falar em ação de conscientização, o CIAG está promovendo uma caminhada, aliás, já é qual o número que é essa caminhada? Nona. A nona? A nona caminhada autista. A Alexandra vai falar um pouquinho sobre o CIAG e dessa caminhada incrível que é justamente para conscientizar a sociedade dessa questão tão importante que é o respeito à criança autista, aos pais da criança autista, enfim, e aqui em Guarulhos agora, Guarulhos está de parabéns, inclusive, né, com essa legislação aí que vai dar uma notoriedade maior e respeito às crianças autistas. O CIAG como você mesmo falou no começo, é o Centro de Inclusão e Apoio Autista de Guarulhos. Nós somos a primeira e única instituição na cidade que atende exclusivamente autistas. Então hoje nós temos 100 crianças com idade de 2 a 17 anos, onde a gente oferece 2 vezes por semana, num período de 3 horas, apoio pedagógico, atividade de vida diária, educação física e música. Além disso, a gente tem um trabalho também inovador com as famílias, que é o projeto Cuidando de Quem Cuida, onde as famílias ficam em atendimento no mesmo período que as crianças, recebendo atendimento psicossocial em grupo e também oficinas de geração de renda. Por quê? A maioria são mães, sim, e que pararam de trabalhar para cuidar dos filhos. Então acabam ou são separadas, o marido foi embora, elas não têm renda, ou elas são impedidas de trabalhar porque não tem com quem deixa a criança. Então elas acabam de alguma forma tendo um prejuízo financeiro e acaba ficando dependente de alguém. Então essas oficinas elas vêm com o intuito de geração de renda. Então a gente tem oficina de panificação artesanal, oficina de artesanato, oficina de culinária. Também tem beleza e bem-estar, porque muitas delas esqueceram que são mulheres. É isso né? mesmo, esqueceram que tem uma vida além de ser mãe. Então a gente também busca trazer oficinas nesse sentido também. Sim, sim, muito bom, excelente. E fora isso a gente também fez o trabalho de apoio à escola. Então nós visitamos as escolas dos nossos assistidos, Alexandra, e damos um suporte para as dificuldades que a escola tem da inclusão dessa criança. Então esse é um trabalho assim, global que o CIAG faz, além de outras ações que a gente também faz, mas assim, esse é o trabalho do dia a dia nosso dentro da instituição. Sim, sim, nossa, excelente. Alexandre, fala dessa caminhada, que dia vai ser, onde vai ser. Então hoje a gente está finalizando aqui o mês de março, né? E a parte da semana que vem já começa. Explica para nós como será essa caminhada. Sim, nós vamos ter 2 ações. Nós vamos ter a Semana de Conscientização do Autismo, que é a 7ª Semana de Conscientização, que vai do dia 1º ao dia 4 de abril, com 4 palestras diferentes em vários pontos de Guarulhos, que vocês depois podem verificar a programação no nosso site. E a caminhada, que é a 9ª Caminhada de Conscientização do Autismo, que vai ser dia 6 de abril, às 14 horas, na Praça Getúlio Vargas, que também já estão abertas as inscrições para as camisetas. Excelente, estão todos convidados. Alexandra, muito obrigada por participar aqui do TV Infância. Foi uma honra muito grande receber você aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído de alguma forma. É um tema tão amplo, né? E às vezes o tempo é muito curto para a gente falar tanta coisa, mas eu espero de alguma forma ter contribuído e que a gente possa se encontrar mais vezes e que a gente possa cada vez se unir mais. É como diz o slogan do CIAG, incluir é muito mais do que aceitar. Exatamente, lindo, amei esse incluir é muito mais do que aceitar. E com essa frase aqui da nossa querida Alexandra, encerramos o nosso TV Infância. Aguardamos vocês na 9ª Caminhada do Autismo, promovido pelo CIAG. Entre no site, se inscreva e participe. E até o próximo TV Infância.